com esse estudo, a gente vai quebrar muitas ideias errôneas que aparecem na internet, assim como também no livro de profecia. Muitas coisas são desbancadas, porque a gente está estudando em cima de um texto que foi criado, que faz referência à palavra de Deus. Então, tanto no livro de Daniel, quanto no livro de profecia, quanto nesse Desejar de Todas as Nações, ele remete diretamente à Bíblia. Então, muita coisa que as pessoas achavam que compreendiam ou que está na mídia, muita coisa vai ser quebrada com esse estudo, porque nós vamos, se vocês verem aí nos itens que eu passei para vocês, nos capítulos e versículos que eu acabei de passar para vocês aí faz uns 10 minutos, né? É tudo Bíblia. Então, não tem nada de opinião própria aqui, não tem nada. Aqui é tudo baseado em estudo bíblico, certo? Então, eu gostaria de fazer também uma coisa que tem que ser determinada. A gente nunca vai começar um estudo desse, que é praxe, inclusive em Pedro diz, né, que todo ensinamento vem através do Espírito Santo. Quem não abre o coração para o Espírito Santo e se desarma e que realmente queira aprender, ele não vai aprender. Então, ele tem que se desarmar e procurar aceitar a palavra de Deus como ela está, certo? E não com opiniões da gente. Então, a gente sempre pede a oração do Espírito Santo para que ele nos dê compreensão. Então, vamos estudar. Vamos fazer uma oração aqui. Tá? Mateus, quer fazer essa oração? Sim, claro. Oremos, então. Santo Deus, Pai amado, obrigado, Senhor. Nossa, que privilégio, Senhor. Que privilégio estar aqui, estudando mais sobre as suas lições, sobre o que o Senhor fez de tão maravilhoso durante o período que o Senhor esteve aqui nessa terra. Que o seu Santo Espírito, Pai, possa iluminar o Júlio, para que ele possa falar, Senhor, inspirado por Ti, Senhor. Esteja com cada um de nós aqui. Esteja também com aquelas pessoas que não puderem entrar, o Senhor sabe os motivos, a gente sabe que a correria do dia a dia muitas vezes nos impede de fazermos, né, de estarmos mais conectados a Ti, mas, Senhor, ajude essas pessoas, todos eles tiveram algum interesse, então ajude para que eles nos próximos estudos, nos próximos grupos que nós formos nos reunir, que o Seu Santo Espírito possa tocá-los para que eles possam estar presentes. E as pessoas que estão aqui, Senhor, derrame, Pai, uma bênção muito especial em cada um de nós, Pai. Abençoe, Senhor, guie os nossos passos, ilumine, Senhor, o nosso caminho. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Mas, Senhor, nós Te amamos, Pai, e nós queremos declarar esse amor a Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos aqui que estão aqui no grupo, todos vocês têm o livro Desejar de Todas as Nações? Não, nem todos, irmão. Mas aí colocou o audiobook. Certo, ótimo. Então, gente, eu não... Aí, Maria Alice tem. Alguns têm. Então, o que eu faço desse livro, a gente vai dar uma resumida, tá? Esse livro contém uma história de um audacioso resgate, sabe? Que é o resgate que Deus fez mesmo antes de criar a gente, porque como ele deu o livre-arbítrio para nós, muitas pessoas ele sabia que poderia ser que iam escolher o caminho errado, né? Mas que ele deu o direito da pessoa se arrepender. Para isso, ele precisava de alguém, né? Ele precisava de fazer um plano de salvação, né? Então, ele arriscou tudo, né? Tudo que ele tinha, né? Concedendo o seu Filho amado, né? Para fazer o papel de expiação para nós, certo? Então, o que ele fez? Ele arriscou tudo para vir à Terra, né? E reconquistar esse planeta renegado. Porque esse planeta foi renegado várias vezes, não, né? Muita gente abandonou a Cristo, não foi só com Adão e Eva, né? Já lá no universo, antes da criação mesmo da Terra, certo? O Satanás, que já era um anjo, ele acabou com vaidade, ele acabou querendo ser mais que Deus. Ele colocou Deus em xeque, ele colocou o caráter de Deus em xeque, dizendo que Deus era
vamos dizer assim, autoritário, e enquanto que Deus teve que provar isso, dando livre-arbítrio para nós, para que servimos de modelo de arrependimento para as outras pessoas não caídas, para os outros seres não caídos, né? Então, ele precisou deixar tudo, né, aquilo para trás e nascer nesse mundo como um bebê. Por que como um bebê? Se ele viesse em glória, em majestade, usando de toda a sua glória, ele não poderia provar para nós que nós pudéssemos seguir a ele, que nós não podíamos, que nós éramos incapazes, que nós éramos capazes de cumprir os mandamentos. Então, ele teve que vir como ser humano desprovido da divindade, certo? Mas com um coração de amor. Isso é que a gente tem que entender. Porque ele não veio porque ele foi mandado. A gente entender que Cristo fez isso por nós pela misericórdia dele e pelo amor que ele tinha pelo Pai e pelo amor que ele tinha pelos aqueles que ele deu o sopro de vida, que ele criou, né? Por causa disso, durante toda a sua vida, né, o mundo não recebeu e nem o compreendeu. Ele fez tudo isso, mas o mundo ainda até hoje não compreendeu, né? Não puderam fazer ele se desviar do propósito. Satanás tentou o máximo, mas não conseguiu fazer ele se desviar do propósito, né? E esse resgate é para todos aqueles que vêm por intermédio dele. Assim como ele criou todos nós, todos que fomos criados, pode ser resgatado por eles, é o que acabou de falar o nosso irmão Mateus aí, certo? Esse volume é uma adaptação do livro de From Heaven White Love, né? Do Céu com Amor. É uma edição condensada da obra clássica de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações. Então, esse aqui, originalmente, ele é parecido, né? Ele tem todos os itens e todos os pontos, só que de uma maneira mais resumida, mais compactada, certo? Júlio. Opa! Aí, no caso, tem problema interromper assim, para fazer algum comentário? Não, né? Pode fazer. Sim. É interessante a gente também, assim, dentro dessas colocações que você expôs, Jesus, quando ele veio como homem e como Deus. Ele não era metade homem e metade Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. Só que, como o irmão falou, o Júlio falou, ele se limitou, ele não veio em glória e majestade, né? E com aquela aparência de glória que ele tem, ele veio com aparência humana. Só que ele era 100% Deus, mesmo sendo 100% homem. Mas, Mateus, como é isso? Aí a gente só vai compreender no céu. Então, eu, particularmente, não tenho uma resposta para dar e como isso é possível. Mas é assim que a gente tem que entender a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. E é outra coisa interessante também. Quando o Júlio falou que ele arriscou, e realmente ele arriscou. Porque se, eventualmente, Jesus poderia pecar. Ele poderia pecar. Por quê? Porque ele era homem. Ele estava fadado, ele se entristeceu, ele chorou, ele foi abandonado. Tem uma passagem que me impressionou muito, que quando ele faz um discurso muito forte para os discípulos, para aqueles 70 que seguiam ele, muitos passaram a não seguir mais. Então, imagina a rejeição, né, todo esse sentimento que ele sofreu, assim como nós. Para que isso? Para que ele possa chegar na gente e falar, eu sei literalmente o que você está sentindo. Você está se sentindo rejeitado, está se sentindo triste, humilhado. Eu literalmente sei o que você está sentindo. Diferente de um Deus em glória, que de repente, se não tivesse acontecido isso, ele saberia, por quê? Por conhecer nosso coração, tal, mas nessa literalidade ele não saberia o que é realmente ser rejeitado. Então, caso Jesus tivesse cometido algum pecado, o que aconteceu? O sacrifício dele não iria ser aceito. Esse mundo, ele seria entregue a Satanás, definitivamente, e talvez, aí no caso é uma opinião minha, isso a gente não tem como bater o martelo, mas talvez, na morte de Cristo, ele nem ressuscitasse. Eu imagino que isso poderia ter acontecido. Na hora lá de combinar os detalhes da guerra, do acerto, como vai ser, você pode isso, você pode aquilo, eu acredito, né, na minha opinião,
de que Satanás falou, não, tudo bem, mas se você pecar e morrer, você não ressuscita mais. E Jesus falou, não, tudo bem, eu aceito essa condição. Isso é uma opinião minha, tá, pessoal? E porque justamente o sacrifício tinha que ser feito lá no Antigo Testamento com uma ovelha totalmente branca, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, que simboliza o quê? Não ter pecado. E o único que pisou nessa terra e andou durante todo o período de sua vida e não teve pecado foi Jesus. E assim ele provou, é possível você nascer, né? A diferença também que tem entre nós e Jesus, ele teve a natureza de Adão. Qual é a natureza de Adão? É aquela natureza perfeita. Só que assim como Adão, ele poderia escolher errar e pecar, né? Errar, digo, no sentido de pecado, não de cometer um equívoco, alguma coisa assim, na opinião, não, mas de pecado. Então, acho que é interessante também a gente, né, visualizar essa situação de Jesus. Eu vou dar uma incrementada um pouquinho no que você falou. Sim, eu acho que mais gente também pediu a palavra aí, Júlio. Depois a Desirê pode acompanhar para vocês. Não, eu ia só comentar com vocês que uma frase uma história na qual eu entendo muito essa questão de Deus ser 100% homem e 100% Deus, né? Ser homem e Deus na mesma pessoa, é quando o Rodrigo Silva fala daquela história de que eu posso ter um carrão, sei lá, um carrão, pensem aí no carrão que vocês gostariam de ter. E eu posso ter o carro e deixar na garagem, mas eu posso escolher caminhar com você a pé. Se você precisar ir comigo, eu vou a pé com você. Mas isso não deixa com que eu tenha o meu carro. Eu acredito que, assim, aí também é uma questão que eu acredito sobre as reflexões que eu faço. Que Deus, quando ele estava aqui, quando Jesus estava aqui, apesar dele ter o físico de homem, eu acredito que seria impossível que ele pecasse. Até porque se ele pecasse, se Jesus pecasse, ele não poderia nos salvar. Logo, ele não seria Deus. Então, eu acredito que é justamente isso. Ele deixou o carro na garagem, toda a sua divindade, sua glória, sua majestade, para andar a pé conosco. E aí, no caminho que ele percorreu conosco, que ele viu tudo aquilo que a gente passa e toda aquela... Todo o que é realmente ser humano e pecador. Mas eu entendo dessa maneira, que ele era Deus e que ele estava só guardando o carro na garagem para andar conosco. Pois não, Desirê. Não, é só falar que isso está no estudo ali que o Júlio vai estar falando. Ele tem a passagem especificamente que diz que Jesus poderia ter pecado, sim, né? Que ele poderia ter caído. Não é impossível, não, mas vamos ver na Bíblia, né? Depois a gente vai chegar lá. Eu queria falar sobre o que Mateus falou. Veja só, a missão de Cristo precisou ser outorgada por Deus. Lembra quando Maria Madalena foi lá e disse, não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. E lembra que depois, quando ele veio aparecer aos discípulos, aí ele disse a Tomé, toque nas minhas chagas, aí ele poderia já ser tocado. Porque por um momento, até ele aparecer novamente aos discípulos, ele precisava subir ao Pai, para quê? Para que aquela missão dele fosse outorgada, fosse, não, eu aprovo a sua missão. Entendeu? Diante de todas as entidades celestiais, ele teve que fazer isso. Sabe? Depois, é lógico, ele continuou na Terra por mais 40 dias aqui, mas isso aconteceu. Precisou ser outorgado o que ele fez aqui na Terra. Tá? Que é como se fosse um processo judicial, né? Que precisa de alguns requisitos para que possa ser aceito. É bem interessante essa questão da guerra espiritual nesse sentido. Enquanto a Cristo, ser ou não humano, veja só, Cristo pagou por um pecado, por todos os pecados, por todo o tipo de pecado. Sabe? Ele foi acusado de todos os crimes possíveis. Tanto é que a cruz que ele foi crucificado era um crime dado às piores espécies de homens possíveis na época. Entendeu? Então, ele foi culpado, até mesmo de promiscuidade. Porque até hoje, se você aparece na Bíblia,
na Bíblia, aparece em alguns sites, alguma coisa, alguma pessoa tentando influenciar as outras, dizendo que Jesus pode ter se apaixonado por Maria Madalena, tal, que aquela hora que ela lavou os cabelos lá de Jesus, tudo aquilo dali muita gente entendeu como se fosse uma paixão, mas até disso ele foi acusado, sabe? Ele foi cuspido, ele foi transpassado, ele recebeu o castigo de tudo, e até o castigo de morte, entendeu? Então, ele recebeu, porque ele pagou a todos os nossos pecados, tá? Inclusive, onde eu assisti uma pregação, dizia, Cristo, ele não foi transpassado pelo soldado, ele não foi pregado pelo soldado, ele foi pregado lá pelos nossos pecados. Eu tenho parte naquele prego que Cristo recebeu nas mãos e nos pés. Eu tenho parte naquelas gotas de sangue que caiu da cabeça de Cristo. Se eu não tivesse parte disso, Cristo não seria necessário para mim, e ele é necessário para todas as pessoas. Por isso que ele diz, ninguém vai à paz senão por mim, tá? Então, é isso que a gente tem que entender. E Cristo, para ele suportar toda essa dor e suportar o castigo, ele tinha que ser humano naquela época. Porque uma dor, para quem ele pode simplesmente eliminar uma dor, mas ele sofreu as dores. Ele sofreu a dor da angústia quando ele chegou a transpirar sangue, sabe? Pelo que ele ia passar. E não era só pela dor física, era pelo abandono que ele sabia que ia receber de Deus. Ele recebeu de Deus, isso que tem que entender, Deus teve que incluir ele como pecador, Deus teve que abandoná-lo. Naquele momento difícil que ele diz, meu Deus, por que você me abandonou? Mas no coração dele estava de que uma missão tinha que ser cumprida, por isso ele colocou lá, mas em tuas mãos coloco o meu espírito. Tá? E daí ele morreu. Porque naquela hora é que foi outorgada o que Cristo fez. Se ele não dissesse isso, ele não tinha que ter nenhum ressentimento com Deus. Quando ele fez isso, então ele acabou o ressentimento dele. Aqui tal. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, isso me arrepia quando eu vejo isso. Eu faço questão de quem não conhece, que leia Isaías 53 inteiro. Leia com calma. E daí sobre cada versículo, você examine. Você vê quanto este homem sofreu, quanto esse filho de Deus sofreu por me salvar, quanto amor existia ali. Tá bom? Aí, em seguida, seu propósito era apresentar o amor de Deus como revelado em seu Filho, mostrar a divina beleza da vida de Cristo, né? A plenitude da divina e infinita apresenta Jesus como plenitude da divindade, infinitamente misericordioso, salvador, substituto do pecador, o sol da justiça, o fiel sumo sacerdote, o exemplo convincente, aquele que cura todas as doenças e enfermidades, o amigo meigo e compassivo, o príncipe da paz, o rei vindouro, o foco e o cumprimento dos desejos e a esperança de todas as eras. Ele veio para todos, né? E por todos ele morreu, né? Então, isso é o desejado de todas as nações. Alguém que viesse dar um fim em todos os males, né? Alguém tem alguma coisa para acrescentar aí? Estão os microfones abertos, porque o prefácio é esse. A Maria Alice comentou uma coisa interessante lá, né, Maria? Se você quiser compartilhar aí para a gente. Desirê disse que ia deixar para o final, a gente comenta no final. Sim, tá certo. Tá? Então, vamos agora no primeiro estudo, que é Deus conosco. Né? Esse Deus conosco, ele explora um pouco mais, né? Para a gente conseguir
compreender os capítulos que vêm pela frente, o Deus conosco ele é muito importante. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um Pai. Ele era a imagem de Deus, a expressão da sua glória, para mostrar essa glória e para revelar a luz do amor de Deus. Jesus veio à Terra, né, obscurecida pelo pecado, né, e sobre ele, né, proferiu, ele chamarão Emanuel, né, que ali mostra todos os adjetivos dele, que a gente já mostrou antes, mas é o Deus conosco. Isso está lá em Mateus 1:23, né? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Isaías 7:14, né? Também a gente pode, a Desirê vai botar para a gente aí, né? Jesus era a palavra de Deus, né? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho que se... já é a 7:14, tá? É que ela não colocou Mateus 1:23 lá antes, tá bom. Certo? Colocou sim, Júlio. Apareceu já para gente. Então, foi enquanto eu estava lendo aqui, perdão. Tá? Isso, foi. Um pequeno mundo, nosso pequeno mundo é o livro de estudo universal, tanto nos redimidos como os seres não caídos. Lembra que eu falei para vocês no começo da introdução ali, né? Não existe só um povo nesse universo. Isso já tira muita da ideia de que não existe extraterrestre. Existe sim. Existem outros povos não caídos que a gente não sabe como eles são, né? Então, até mesmo que lá em Jó, quando todos os representantes do universo foram naquela reunião com Deus, como o diabo foi mandado aqui para a Terra, ele se achou no direito de representar o povo da Terra, se ser representado por ele lá na reunião. Na reunião. E daí Deus disse que ele não representava todos, porque na terra tinha um homem chamado Jó, e através de Jó, Deus desbancou Satanás lá. Certo? Então, tem isso aí que a gente precisa encontrar. Encontrarão o verdadeiro conhecimento e a verdade, né, a alegria na cruz de Cristo. Eles verão... Opa! Rapidinho, só... É interessante também, só para contextualizar, a gente acredita que existem planetas habitados, né, por outros seres, e aí a gente, como você falou, a gente não sabe a forma, mas a gente não acredita que eles vêm para cá, tá, pessoal? Para ficar bem claro. Então, essas aparições de nave espacial que as pessoas alegam existir, nós entendemos que é uma manifestação maligna para confundir as pessoas, tá? Então, assim, só para deixar claro o ponto de vista que a gente tem. Deixa eu fazer uma colocação aqui para o Mateus, para vocês. Por que esses extraterrestres não podem vir à Terra? Porque aqui na Terra o pecado está em abundância. E esses seres não podem se contaminar com o pecado, assim como eles não caíram, significa que eles estão na glória que Deus os fez. Então, eles não podem se contaminar conosco, então eles não podem pisar aqui. Certo? Isso que a gente tem que entender. Né? Eles verão que a brilhante glória no rosto de Jesus é a glória do amor de quem sacrifica a si mesmo. Eles verão, né, que para a terra e o céu, a lei da vida é a lei do amor de quem renuncia a si mesmo. Né? Então, lá em 1 Coríntios 13:4, diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, é amor. O amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. O amor, ele não se orgulha. O amor, ele quer o bem. O amor de Cristo é isso, tá? É aquele amor que salva, é aquele amor que não precisa dizer para ninguém,
né? É um amor humilde, porque nós também vamos aprender sobre esse Cristo humilde, né? Vocês têm que entender que cada capítulo ele é específico, ele pode até dar uma pitada do que Jesus fez lá na frente, mas a maioria dos textos são específicos para aquele tema, e que ao longo do livro a gente vai aprender coisas maravilhosas aqui, né? A gente vai aprender o Cristo criança, o Cristo jovem, né? O Cristo que foi para o deserto, o Cristo atentado, nós vamos aprender sobre o Cristo que fez o milagre, certo? O Cristo companheiro, aquele que serviu os amigos, né? O Cristo redentor, a gente vai aprender em cada capítulo desse, né? É importante, pessoal, que, por exemplo, a gente acaba esse capítulo, quem tenha o livro, leia o capítulo seguinte, e quem não tem, eu vou botar no grupo do WhatsApp, né, os versículos do capítulo seguinte, para a pessoa já ir lendo na Bíblia também, separando, para que já esteja bem familiarizado com os textos que nós vamos discutir na próxima segunda, certo? Legal. E tem o audiobook, né, para a gente ir acompanhando os capítulos. Também. Legal. O amor... A Malu levantou a mão aí. Opa, pois não, Manu? Tá sem som, Malu. Aperta aí o microfone, Manu. Estou aqui. Isso. Então, eu tenho esse desejado de todas as nações aqui, ó. É a mesma coisa, né? Só muda a capa, porque ele vem naquele... como é que fala? O Libertador. É uma série que vem no book. Aí tem esse desejado de todas as nações aqui. Veja só, eu tenho um mais antigo que esse ainda. Não são com a mesma palavra, mas muda um pouco o nome de cada capítulo. Mas a sequência dos capítulos são os mesmos. Talvez mudar a palavra aqui ou ali, mas dá perfeitamente. A ideia é a mesma, então você pode ler isso aí. Assim como tem aquele marronzinho, que tem uma faixa marrom e ele é bege com uma faixinha marrom, eu acabei de entregar hoje para uma pessoa que ela vai acompanhar através daquele também. Certo? Tá certo. Tá certo. Obrigada. Nada. Cristo assentou os alicerces na terra. Sua mão sustentava o mundo no espaço e mudava as flores do campo. Ele encheu a terra com beleza e o ar com canções. Isso está lá em Salmo 65, 6. Tá? Aí, ó. Se for tua força, consolida os montes cingidos de poder. E agora o 95, 5. Diz, dele o mar pôs ele e fez a obra de sua mão os continentes. Ele escreveu a mensagem do amor do Pai em todas as coisas. Veja só, cada coisa que Cristo fazia aconteceu. Como assim, ó, lembra? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele já estava preparado para isso, certo? Só que antes, a gente tem que entender que quem criou o planeta Terra foi Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas da Trindade. Como Verbo, ele faz as coisas acontecer. Ele disse, faça-se os mares, faça-se a terra, faça os animais terrestres, faça os animais marinhos, sabe? Então, houve toda aquela sequência e essa ordem foi dada por Cristo, tá? Porque o Cristo é o Verbo, tá? Então, nós temos que entender isso. E o Espírito Santo estava presente, porque o Espírito Santo dizia que a terra era sem forma e vazia. E Deus preparou ela para nós, Cristo preparou ela para nós. E mais, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, já pairava sobre ela, quando Deus decidiu transformar a terra habitável, né?
simplesmente transformar de um astro lá qualquer numa terra habitável, as 3 pessoas estavam ali, né? Então, Cristo já existiu mesmo antes de nós, né? Aí, ó, com exceção do coração egoísta do ser humano, não há nada que viva apenas para si mesmo. Cada árvore, cada arbusto, cada folha exala oxigênio, sem o qual nem as pessoas nem os animais poderiam viver. As pessoas e os animais, por sua vez, apoiam a vida da árvore, né? O arbusto e da folha. O oceano recebe curso de água de todas as partes, somente para devolvê-las. O vapor e dele cai em forma de chuva. Esse ciclo não aconteceu por acaso. Os lagos é como se fosse um reservatório, que todos os rios jogam ali, daí aquilo vai para o céu e cai de novo. Essa beleza não aconteceu por acaso. Deus não colocou todos os animais na terra simplesmente por uma questão de capricho, não. Porque cada animal que a gente é proibido comer, é porque eles precisam fazer a limpeza do mar. Cada animal que é proibido comer na terra, é porque eles também têm a função de ajudar a fazer essa limpeza da terra, absorver esses micro-organismos que nos contaminam, esses germes, né? Então, é por isso que a gente não pode, eles são imundos, né? Esse é um estudo para um próximo, são, como é que se diz? Temas, né? Os temas para um próximo estudo, mas Deus, o que eu quero dizer é que Deus não criou nada por acaso, sabe? Então, cada passo da criação, cada gesto, cada coisa que Deus colocou, elas eram fundamentais, né? Para essa biodiversidade, toda ela tinha as suas funções, né? Então, Deus, ele foi maravilhoso. A Trindade foi maravilhosa com nós, né? Mas esse, o desejado de todas as nações, o Deus conosco, o Cristo, que é Deus conosco, né? Ele fez tudo isso por nós, né? E aí, mesmo assim, sabia que o mundo ia cair, e se caísse, ia ter um plano que foi a vinda dele. Aqui, ó. De modo que as plantas passam a crescer e florescer. Os anjos de glória se alegram em doar. Eles trazem luz do alto, movendo-se sobre o espírito humano a fim de conduzir o que está perdido, a comunhão com Cristo. Deixando de lado os exemplos secundários, né? Vemos que Jesus... vemos Deus em Jesus, descobrimos a glória de Deus em doar. A maior doação que já pode ter existido é alguém dizer assim, não, por aquele ali eu vou doar o meu filho, certo? Imagina o sofrimento de Deus vendo Cristo sofrer todas aquelas dores. Imagina o sofrimento de Deus também ter que abandonar o filho dele, que ele abandonou, né? Não estou buscando a glória para mim mesmo, disse Cristo, tá? Mas a glória daquele que me enviou. Está lá em João 8:50, tá? E também em João 7:18. Tá? Eu não procuro minha própria glória. Há quem a busque e julgue, né? Cristo recebeu de Deus, mas recebeu para dar. Por meio do Filho, a vida do Pai flui para todos. Por meio do Filho, ele retorna em alegre serviço. Às vezes a gente faz as coisas com tristeza ou com pesar, mas a gente tem que entender que Cristo fez isso com alegria. E a tristeza dele não é pelo que ele ia passar.
A maior tristeza de Cristo foi quando ele estava lá, prestes a ser entregues, né, aos ceifadores, né, do amor, né, ao Sinédrio, aos romanos. A maior dor dele foi olhar lá do Monte das Oliveiras e olhar para a cidade, que ele disse, né, quem dera, né, porque ele queria se fazer como se fosse uma galinha para tratar todos embaixo, né, salvar a todos como se estivesse protegendo, né. E imagina ele vendo, sabendo que muito da gente dali ia se perder. Essa foi uma das maiores dores dele também. E isso fez chorar. Ele chorou várias vezes mais. Ele chorou na morte de Lázaro, como o ser humano, ele chorou na morte de Lázaro. Ele chorou como pai na morte, na não aceitação de Israel, né? Dos povos judeus, não aceitá-lo, né? E teve ele também chorou, né? Pelo abandono, como filho, ele chorou pelo abandono do pai no Monte das Oliveiras também, né? Por meio do filho, ela retorna em alegria e serviço. Uma corrente de amor para a grande fonte de tudo. Dessa maneira, por meio de Cristo, o círculo de bênção se completa, né? Alguém tem alguma coisa a colocar a respeito disso aí? Eu acho bem interessante. No capítulo 1, eu acho que é muito interessante. Vocês viram, pessoal, o vídeo apesar que eu acho que eu vou deixar para comentar no final, essa parte, assim, como que Deus ele colocou o toque dele em cada situação da natureza para mostrar que ele é o autor, né? Sim. Eu acho isso fantástico. Eu mas vi aí o no vídeo. final Eu vi o vídeo. Interessante, né? Eu vou ver depois, Matheus. Beleza. Vamos lá. Tem Pode seguir. um artigo que eu li recentemente, que fala sobre um estudo científico que algumas pessoas estudaram, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, e chegaram à conclusão que o DNA humano veio de um homem e uma mulher juntos, né, em comum, que eles eram, que a gente acredita que é Adão e Eva, né? Então a gente vê que são coisas que a ciência não vai conseguir comprovar, porque Deus é muito maior do que toda a ciência, mas que são artigos bem interessantes que eu posso enviar também para vocês lerem. Uhum. Legal, bacana. Eu já Os vi indícios, né? Eu já vi um cientista cristão também dizer, que a gente sabe disso, né? A ciência poderia estar muito mais evoluída se ela tivesse a Bíblia como base, né? É verdade, tem isso aí mesmo. Aqui É verdade mesmo. tem um título aqui que diz: essa lei foi quebrada no céu. O pecado, isso aqui a gente já falou ainda há pouco, o pecado começou com o egocentrismo, né? E isso também é um dos grandes pecados da humanidade, até hoje. Lúcifer, o querubim guardião, queria ser o primeiro no céu. Veja só, Lúcifer, pelo que a Bíblia nos ensina, Lúcifer foi o primeiro, depois do Pai, Filho e Espírito Santo, ele era o anjo principal. Ele era o grande, ele era o anjo de luz, em perfeição física, em perfeição de luz. Ele tinha muito saber, né? E ele tentou afastar-se do ser celestial, de seu Criador, para conseguir a honra toda para si, projetando no Criador sua própria característica. Ele levou anjos a duvidar da palavra de Deus, né, e a desconfiar da sua bondade. Satanás, como depois se tornou conhecido, fez com que eles vissem Deus como exigente e incapaz de perdoar. Vocês vejam, é mais fácil até hoje as pessoas criar contenda do que criar consenso. É difícil. Até dentro de empresas, muita gente tenta criar consenso, mas a arrogância, sabe? E às vezes, por causa de uma ou duas pessoas, nunca se chega ao consenso. E isso acontece dentro de igreja, dentro de comunidade, dentro do meio político, dentro de tudo, sabe? Então, as pessoas sempre procuram, em vez de proclamar
ou de, vamos dizer assim, procurar buscar mais as qualidades das pessoas, elas procuram disseminar aqueles pecados que às vezes tem outras pessoas, mas estão intrínsecas nela também, né? E assim enganou os anjos. Da mesma forma, ele enganou a humanidade. E a noite de miséria desceu sobre o mundo, né? Então, aqui a gente viu que o orgulho de Satanás fez com que ele pecasse, né? A terra ficou na escuridão pela falta de compreensão sobre Deus. Para trazer o mundo de volta para Deus, o poder enganador de Satanás tinha que ser quebrado. Deus não podia fazer isso pela força. Porque se Cristo, muita gente questiona, por que Deus não destruiu Satanás? Porque Deus precisa dar a livre escolha para as pessoas, para justamente mostrar o seu caráter, que não é um caráter de um Deus de imposição, tá? Então, por isso que ele fez esse plano de alguém pagar, de resgatar a nós, né? Pagar pelos nossos pecados, ser nosso fiador, né? Ele queria somente... Opa! Não, pode falar, conclui. Ele queria somente o serviço, né? Motivado pelo amor. E o amor não pode ser conquistado pela força ou autoridade, somente pelo amor, desperta o amor. Conhecer Deus é amá-lo. Veja só, devemos ser seu caráter, em caráter com o caráter. Aqui, desculpe. Devemos ser seu caráter, em caráter com o caráter de Satanás, somente um ser podia ser, se fazer esta obra. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade e o amor. Veja só, gente, às vezes a gente quer brigar e quer debater no peito e dizer assim, ó, queria encontrar Satanás e pegar e esfregar a Bíblia na cara dele. Mas, gente, Satanás é sábio, ele conhece também as nossas fraquezas, porque a gente revela nossas fraquezas. Não que ele conheça o nosso íntimo, mas ele conhece os nossos passos que nós demos. Ele sabe onde nós andamos, ele conhece as nossas escolhas também, aquelas escolhas reveladas. Então, a gente não pode bancar Satanás e achar, não, calma, eu tenho que vestir a couraça. E só a couraça de Cristo é que me protege, tá? Então, não queira atrair para você algo que você ainda não está capacitado. Por isso, nós temos que... A Bíblia é a nossa espada, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, a gente tem que estar preparado, o Espírito Santo tem que estar com a gente, né? A gente não pode ser arrogante a ponto de achar que sabe tudo e sair por aí bancando o herói, não é bem assim, tá? Só quem tem o poder de fazer isso é Satanás, tá? Porque Deus, Cristo tem o caráter dele. Tá? E nós temos que ter um caráter parecido com Cristo para suportar tudo isso e para poder desfazer muita coisa que, às vezes, até dentro da nossa família, dentro de mim, que às vezes a tentação vem, então é isso que acontece. Pode falar, Matheus. Sim, Júlia. Interessante isso que você disse, porque, assim, se Deus... Muita gente pergunta mesmo, por que Deus não destruiu logo Satanás? Por que ele deixou que acontecesse tudo isso? Porque justamente foi essa acusação que Satanás fez, e a inteligência dele é tão grande, porque ele deixou Jesus, como a gente fala, numa saia justa, né? Vamos falar assim. Porque, você é autoritário, você não dá opção, você não deixa ninguém fazer escolha própria, você já designou as pessoas para determinadas funções e você não dá escolha e tal. Se ele destrói Satanás, o que os outros anjos vão falar? Poxa, calma aí, eu acho que Satanás tinha razão. Realmente, Satanás foi se insurgir, ele foi questionar, né, essa forma como Deus conduz as suas criaturas, e ele foi destruído. Então, ia crescer ainda mais, iam surgir outros Lúcifer, outros Satanás no meio dos anjos. Sim. Então, Deus não pôde destruir, por quê? Porque ele precisou mostrar o tamanho do amor dele. E isso era uma coisa que os anjos ainda não tinham compreensão do tamanho do amor de Deus. E Lúcifer, eu costumo dizer assim, que ele tinha como objetivo principal levar o amor de Deus para a criação.
Sim. E, de certa forma, ele acabou fazendo isso, mas da forma errada, da pior forma possível. A função dele era mostrar o amor de Deus através da sua glória, através do seu esplendor, através de tudo que Lúcifer poderia fazer, que é comandar o céu ao lado de Cristo, né? Mas ele seguiu o caminho inverso. Ele escolheu afrontar a Cristo, ele escolheu desafiar a Cristo. Então, ele não destruiu Satanás por esses dois motivos. Primeiro, para provar o tamanho do amor de Deus, que é infinito, né? A gente percebeu pelo seu sacrifício, a gente viu que não tem limites o amor de Deus por nós. E segunda, porque justamente foi essa acusação que Satanás fez, né? De autoritarismo e tal. Então, ele não podia destruir, porque senão realmente ia ter sentido a acusação que Satanás fez lá no começo. E ainda diz, né? Do mistério oculto dos tempos passados, né? Aqui, pois, olha o que está aqui, por mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, né? E o qual o bendito eternamente, né? O qual é bendito eternamente. Veja só, o diabo usa das nossas fraquezas. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a acariciar pecado. Porque o pecado é como se fosse uma gota de veneno em 1 litro de água. Hoje você toma 1 litro de água com uma gota de veneno. Amanhã o diabo coloca 2 gotas. E aquilo vai enchendo o nosso coração. Quando a gente vê, está perdido. Né? Quando a gente vê, está morto. Certo? A partir do momento que a gente vai bebendo uma água, né? A gente vai deixando de beber outra, porque não vai ter lugar para as duas. Né? Então, é assim. A gente tem que esvaziar o copo para poder encher de coisas boas, né? Um copo transbordado de malícia e de pecado jamais vai absorver o amor de Deus, né? Verdade. Foi uma revelação dos princípios que tem sido o fundamento do trono de Deus desde a eternidade. A Cristo aqui está dizendo que Cristo não veio, né? Ele não foi, o plano de Deus não foi formado, não foi estabelecido, não foi criado depois que Adão caiu. Já lá na criação, antes mesmo de criar o mundo, Deus já tinha esse plano. Ele já tinha esse plano. Porque quando Satanás, Lúcifer, levou a 1/3 dos anjos pecarem, né? Provavelmente Deus também já tinha um plano que ele precisava de um laboratório para mostrar para o universo que o amor dele, o reinado de Deus no universo e de Cristo é baseado no amor. Então, nós aqui na Terra estamos servindo, né, de uma, como é que se diz, de uma luz para o universo. E assim os anjos do universo vão entender que Lúcifer estava enganando, sabe? Não que eles vão entender, mas eles vão dizer assim, vai tirar qualquer dúvida possível. Porque teve aqueles anjos não caídos, mas provavelmente antes não caídos vai existir alguém que fica ainda assim meio da dúvida e que não caiu, né? Como a gente também, às vezes a gente fica, será que é, será que não é? Mas eu não vou para lá não, porque lá eu sei que é ruim. Mas fica, então aqui, é como se isso aqui, esse plano de Deus fosse tirar a pulga atrás da orelha que tinha em todo o universo a respeito do caráter de Deus, né? Deus previu a existência do pecado e fez previsões para enfrentar a terrível emergência. Ele se comprometeu a dar seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Isso lá está, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Lúcifer tinha dito, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei como o Altíssimo. Vocês já viram um candidato fazer campanha? Ele faz um monte de promessa. Talvez aqui não está bem explícito, mas para ganhar esse 1/3 aqui, talvez ele tentou despertar nos outros
que eles teriam mais vantagem se tivesse ele como liderando o universo, entendeu? Tentando desbancar Deus, né? Isso aqui está lá em Isaías 14, 13 e 14. Aí, ó. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das escrituras, das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, no monte da congregação me exaltarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei somente semelhante. Essas nuvens aqui que o Satanás falava, não é essa nossa nuvenzinha aqui, não, é as nuvens celestiais, sabe? São essas galáxias que de longe parecem nuvens, é dessas nuvens que ele falava. Olha a prepotência dele. Mas Cristo, embora sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, né? Filipenses 2, 6 a 7. Está aí na... Então, aqui a gente tem um pequeno, uma conclusão do que seria, né, essa lei que foi quebrada no céu. Né? Júlio, só fazer um comentário com esses dois textos que você colocou. Interessante, né, que ela compara como Satanás, ele era um anjo e ele se colocou acima de Deus, né? Ele queria ser semelhante a Deus, mas ele queria estar acima também. E como Jesus fez o oposto completamente, né? Ele veio para ser o menor o servo, né? Então, a comparação assim, a diferença é muito gritante, né? De como um Deus se coloca como homem, como servo, e um anjo se coloca como Deus. E a diferença dos dois. É porque essa seria, se Deus fizesse acepção de pessoas e Cristo viesse. Cristo, como veio como um mendigo. Cristo veio na Terra sem ter aonde nascer, na verdade. Aonde repousar a primeira vez. Cristo, quando morreu, teve um túmulo emprestado. Quando ele nasceu, ele teve que ele não tinha onde morar, ele teve que morar junto com os animais. Tá? Então, isso aqui mostra o quanto o amor de Deus, o quanto ele não faz acepção de pessoas e quanto Deus é justo. Porque Deus quer salvar desde os mais humildes dos homens até os mais poderosos. Assim ele fez isso até com um soldado romano, né? com aquela pessoa lá, o general, né? O Jairo, né? Que chamou ele para a casa dele. Né? Isso aqui, a riqueza ou a pobreza não impede ninguém de seguir a Deus. Todos vão ter as suas dificuldades, todos vão ter os seus obstáculos, mas ele veio para todos, né? Um corpo me pareceste, aqui estou, no livro está escrito, a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Isso está lá em Hebreus 10, 5 a 7. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitares com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito, a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Essa foi a disponibilidade que Cristo colocou, né? Ele se colocou. E às vezes isso aqui é bom refletir, porque às vezes as pessoas, o que mais um ser humano pode fazer para Deus não é doação, mas é se colocar à disposição. Porque uma vez que ele se coloca à disposição, Deus como é que se diz? Deus o promove, o capacita e dá os recursos. Então, a gente tem que pensar muitas vezes nisso.
que Cristo, ele se dispôs, ele se colocou. Então, é assim que a gente tem que se colocar. Né? Não simplesmente esperar que as pessoas venham e se convidem para fazer alguma coisa, né? Cristo estava prestes a visitar nosso mundo e se tornar carne e sangue, né? Vindo com a glória que... se ele tivesse... Aqui a resposta para aquelas perguntas de antes. Se ele tivesse vindo com a glória que tinha antes do mundo ser criado, nós não poderíamos suportar a sua luz, né? E sua presença, certo? Veja só, até mesmo se esses seres celestiais tivessem vindo ao planeta, eles também criavam, porque eles ainda estavam sobre aquele aspecto de glória que Deus colocou em cada um, como ele colocou na época de Adão e Eva, né? É para que pudessem contemplá-la e não ser destruído. Ele ocultou a glória e encobriu a divindade com a humanidade. Ele tinha glória, mas é como a nossa irmã falou ali de uma pregação do Rodrigo Silva, que ele simplesmente deixou o carrão dele de lado e foi andar a pé com o mendigo, foi andar a pé com as pessoas, né? Aí eu acrescento, se sujeitando a ser atropelado, a ser roubado, a tudo isso, né? Sabe? Então, por isso, ele precisava se colocar também como um de nós, né? Porque ele tinha que se tornar vulnerável como nós, mas ele tinha que ter um coração como ele recebeu, né? Para se tornar o nosso sacrifício, certo? Ele se sacrificou por nós, né? Tipos e símbolos prefiguram esse grande propósito, né? A sarça ardente em que Cristo apareceu para Moisés revelou a Deus. Veja só, quando Deus se manifesta verbalmente com alguns dos profetas, né? Moisés, Abraão, né? A todas as pessoas, quando ele se expressa com voz, quem está falando é Cristo, porque Cristo é a voz de Deus. Né? A gente pensa, Deus lá no monte se revelou a Moisés e disse, tire as sandálias dos pés, porque está aqui de piso em lugar santo, é porque Cristo estava presente ali. Né? É Cristo que estava falando com ele. Né? O humilde, absurdo, sem nenhum atrativo, abrigou o infinito. Lá no Isaías 53, ou Isaías 58, tem que ver, dá a descrição de Cristo, né, que ele não tinha nenhum atrativo físico. Né? Ele não tinha, Isaías 53, ele não tinha nenhum atrativo físico. Né? Deus encobriu sua glória para que Moisés a pudesse contemplar e não morrer. Isso, veja só, se Cristo viesse em glória aqui para nós não poderíamos sobreviver. Ali também teve misericórdia de Deus. Né? De igual maneira, na coluna de nuvem, durante a noite, na coluna de fogo, na coluna de nuvem durante o dia, na coluna de fogo durante a noite, na fuga do Egito, né? Do povo de Deus, a glória de Deus estava encoberta de modo que os seres humanos finitos pudessem olhar para ela, né? Porque se fosse simplesmente Deus presente, o povo não suportaria. Ele estava que está imerso ou envolto aquelas chamas durante a noite e a nuvem durante o dia, né? A semelhança de um homem, ele era Deus encarnado, mas a sua glória estava coberta para que ele pudesse se aproximar de homens e mulheres, cheio de tristezas e tentações, né? Porque Cristo não poderia contemplar a maldade dos homens ali, sabe? Ele
as pessoas com os pecados seriam fulminadas, né? Lembra quando um pecador, por que um pecador não podia entrar na presença de Deus, lá nos Santos dos Santíssimos? Porque ele não estava preparado ainda, sabe? Cristo ainda não tinha advogado por ele para poder estar na presença de Deus, né? Durante a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, o santuário esteve com eles como o símbolo da presença de Deus. Está em Êxodo 25:8. Aí, ó. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, né? E da mesma forma, Cristo armou sua tenda ao lado das nossas tendas para que pudéssemos nos familiarizar com o seu caráter de vida divinos, né? Aquele que é a palavra tornou-se carne e veio entre vós. Vimos a sua glória, né? Como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Isso está lá em João 14, né? Ele do Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Em cada ato divino da vida do Salvador na Terra, vemos Deus conosco. Satanás apresenta a lei do amor de Deus como uma lei de egoísmo. Ele declara que é impossível obedecer às suas exigências, né? Ele culpa o Criador pela queda dos nossos primeiros pais, levando as pessoas a olharem para Deus como se fosse o autor do pecado, do sofrimento, da morte. Eu quero fazer uma ressalva aqui, eu quero daí a colaboração das demais pessoas para comentar. O que é que a gente mais escuta a respeito dos 10 mandamentos? Que eles foram abolidos, que Jesus revogou os 10 mandamentos, a gente ouve muito isso. E principalmente... Agora a gente vive no tempo da graça, não vive mais no tempo da lei. Que é impossível seguir, né? Exatamente, isso aí. O que Satanás fez no passado, ele continua fazendo perante nós. E tem muita gente que está entrando nessa e está espalhando isso como se fosse verdade, até mesmo dentro das igrejas, que é impossível seguir a lei de Deus. Veja só, se é impossível seguir a lei de Deus, e Cristo, como homem, ele suportou. E ele veio dar esse exemplo para nós. Então, como que é impossível? Você não consegue viver sem matar, você não consegue viver sem adulterar, você não consegue viver sem perdoar, você não consegue viver sem guardar um sábado, você não consegue viver sem roubar, você não consegue viver sem falar mal dos outros. A gente até fala mal, mas a gente tem o perdão de Deus, a gente pedindo perdão, Deus pega e perdoa e redime a gente. A gente tem que sempre estar buscando, a gente tem que acreditar que a gente pode seguir a lei de Deus. Senão a gente vai estar escutando não a Deus, mas a gente vai estar escutando a Satanás. Né? Ele devia... alguém tem mais alguma coisa para colocar? Ele devia dar um exemplo de obediência para isso. Eu cito de obediência. Para isso, tomou sobre si nossa natureza e passou por nossa experiência. Então, quem diz que Cristo ele não poderia pecar, ele poderia, porque senão ele não seria justo conosco. Se ele fosse impossível de pecar, sabe? Ele não poderia ele não poderia se tornar nosso espião, porque ele deveria, assim como um cordeiro, que é um animal, né, puro, tudo, nós teríamos que Cristo também deveria ser assim, tá? E ele deveria ser alguém aqui da terra, né? Ele deveria ser como nós. Pode falar, Maria Elise. Então, como é que Deus, sendo Deus, ele poderia pecar? Se ele pecasse, ele não seria Deus. Então, ele nem teria como nos salvar. Então, logo a pessoa entende que ele não poderia fazer isso. Entende a lógica? Maria Alice, mas Cristo, se ele não podia pecar, automaticamente ele não poderia provar
Ele não poderia provar, porque ele teve sob prova durante 40 dias, né, e 40 noites no deserto. Se ele não tivesse a vulnerabilidade que nós tivéssemos como corpo humano, é como você mesmo disse, ele deixou o carro na garagem para ele se tornar vulnerável. Então, mas o amor que tem dentro dele, o que fez a diferença dele não foi a divindade, mas é o amor e a pureza dele. Isso é que tem que entender. Mas será que não existe, assim, estou perguntando realmente porque para mim isso é muito difícil de entender. Será que não existe uma diferença entre você poder escolher fazer algo e você realmente poder colocar em prática? Porque, pelo que eu entendo, Jesus, ele poderia escolher aquilo, ele teria liberdade de escolher. Mas, assim, dentro da minha compreensão, eu não entendo dessa maneira que ele poderia fazer aquilo. Porque a partir do momento que ele pode fazer aquilo, eu não vejo que ele seria um como Deus. Porque dentro da divindade não existe espaço para o pecado, não existe espaço para o pecado mesmo, porque senão Deus não seria Deus, entende? Senão ele seria um pecador comum, como a gente. Então, eu acredito que a chave é a escolha em que ele teve. Mas não, tipo assim, eu acredito que quando ele veio para cá, ele tinha a escolha de pecar ou não, mas que ele não iria fazer aquilo, que ele nem poderia fazer aquilo, porque senão a missão dele não seria cumprida e ele não seria um com Deus. Sim, eu compreendo o que você está dizendo e concordo na maioria do que você diz, só que ele tem que se tornar vulnerável como nós e provar com o amor que existe dentro dele que é capaz. Assim como Cristo coloca em nós que Cristo não diz assim, como é que se diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso fazer as minhas escolhas também. Porque se Cristo não tivesse essa vulnerabilidade, como é que ele poderia provar para o mundo, para provar para o restante do universo não caído, que ele poderia suportar essas tentações? Entendeu? Foi na divindade de Cristo, mas como ser humano, que ele pôde pagar pelos nossos pecados. Ele suportou as dores, suportou as tentações, assim, porque Cristo foi um espelho daquilo do homem perfeito. O homem perfeito é aquele que supera as tentações todas, e Cristo superou, e não pecou, né? Supera as dores, não deixa de acreditar em Deus mesmo nas dores, e tem Deus como seu Pai eterno, né? E conhece as limitações do ser humano. Por que ele conhece? Quando o diabo disse, se joga de cima do pentáculo aí, ele sabia que como ser humano ele ia morrer lá embaixo. Ele não atirou. Entendeu? Isso é que nós temos que entender. Cristo fez as escolhas. Cristo fez as escolhas que nós devemos fazer também. Quantas vezes o pecado vem e nos convida a fazer as coisas e a gente acaba fazendo? Por quê? Porque às vezes a gente deixa levar pela nossa vontade carnal. E Cristo pensa que Cristo não deu essas vontades carnais? Cristo teve as vontades carnais, só que ele não se deu. Tá? Eu acho que a questão... Já libero para você, Matheus. Acho que a questão está nessa premissa que você falou, Maria Alice, que sendo Deus, ele não poderia pecar. Essa premissa que está dando problema, porque da onde que você tirou essa questão de que, sendo Deus, ele não poderia pecar? Porque, assim, essa questão, por exemplo, Deus, como ele nos deu a liberdade para pecar ou não pecar, ele também tem essa liberdade, ele não poderia dar algo que ele não tem. Então, assim, ao mesmo tempo... só essa, por isso que eu queria falar, acho que a questão não é que ela discorde do restante, Júlio, mas ela discorda dessa questão dessa premissa que está complicada aí, porque daí... Gente, o que é que faz Deus ser Deus? O que é que faz Deus ser Deus? A divindade de Deus, ele ser um Deus. Sendo ele um Deus, ele não poderia... Eu não, sinceramente, assim, eu sou adventista também, mas nisso aí a gente vai ter que divergir. Eu, sinceramente, não é lógico para mim isso, porque a partir do momento que a gente entende que ele é Deus e ele é supremo e ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, para mim é meio que irreverente falar que o ser divino poderia pecar, entende? Tipo assim, na minha concepção de Deus, ele não poderia fazer isso, apesar dele ter a escolha de fazer, mas que é uma coisa que vai ser inviável ele fazer, entende? Agora eu te entendi.
É o seguinte... Tipo assim, não faz parte do caráter de Deus ser pecador. Não faz parte. E ele, quando nos criou também para não ter esse caráter pecador. Certo. Entende? Então, a gente não pode dizer assim, porque Deus, ele só poderia dar aquilo que ele tem. Não, porque isso eu não vejo por essa forma, porque ele não tem o pecado. E mesmo assim, a gente conseguiu adquirir ele pelos nossos próprios esforços, digamos assim. Então, eu acho que uma coisa não está interligada à outra. Não, Maria Alice, você está certa. Ô, Júlio, vamos só seguir a linha que daí o Matheus quis falar. Sim. Agora ficou quente o negócio, é isso aí, assim que eu gosto. Mas tem que ser. Mas é legal isso aí. Vai lá, Desirê. Não, você, Matheus, você. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Matheus, dá licença. Ó. Não, pode falar, Júlio. Vai ter um estudo específico nesse livro sobre esse tema. É bom que a gente guarde essas questões e anote, tá? Para quando chegar no tema correspondente, a gente explorar ele, de forma mais... Eu só queria dizer essa coisa, a Maria Alice está certa, nessa forma, nesse ponto de vista dela. Como Deus veio provar, o Deus não é onipotente, onipresente, ele sabia que o filho não iria pecar, entendeu? Ele é impossível de pecar pela condição em que ele se colocou disponível para fazer essa tarefa, tá? Agora, lembra-te uma coisa, ele foi capaz de suportar todas as tentações, entendeu? Deus não vai colocar Adão aqui, sabe? Uma pessoa como Adão aqui na Terra, sabe? Que pecou. Ele teria que colocar alguém do universo que tivesse um organismo, né? E como uma pessoa para suportar as tentações, as vontades, todas as vontades carnais. Então, Cristo suportou. Agora, como filho de Deus, e como eu digo assim, como a glória que ficou dentro dele, tá? Ele não pecaria, tá? Eu também, nesse ponto, eu concordo com ela, tá? Satanás ficou furioso por isso, porque é isso que ele queria, tá? Mas Deus sabia que ele não iria pecar. Deus sabia que o filho não iria pecar. Sabe? E eu acredito que Cristo, quando se dispôs a fazer isso, ele também sabia que não ia pecar, mas ele sabia que ia sofrer. Entendeu? Isso é que é importante. Ele sabia que ele conhecia a missão dele aqui, tá? Nesse ponto, a Maria Alice tem razão, tá? Mas a gente vai na frente. Para tentar, assim, né, enriquecer mais a ideia. E aqui não é quem está certo ou não, jamais a gente vai agir dessa forma, mas tentar, né, enriquecer para a gente poder tentar alinhar as ideias. Sim. Primeiro, assim, sobre a questão da onisciência de Deus. Deus, assim, o que a gente entende? Que Deus não conhece o caminho que você vai seguir. Ele conhece todos os caminhos que você vai seguir. Sim. Porque a nosso livre-arbítrio é o que limita o poder de Deus. Eu sei que é até estranho falar isso, mas a Bíblia fala, né? Quando Jó, a gente viu na lição, quando Jó, ele deixa de fazer a vontade de Deus, ele limitou o poder de Deus. É a única coisa que limita o poder de Deus, é o nosso livre-arbítrio. E isso aconteceu lá no céu com Satanás. Então ele não conhece o caminho que a pessoa vai seguir, ele conhece todos os caminhos. Todas as opções que a pessoa tem, ele conhece. Agora, a qual ela vai seguir, porque senão seria uma predestinação, né? Então, Sim. Deus não age dessa forma. Aí, Não. segundo, em relação a que a Maria Alice falou. Quando a gente vê na Bíblia, Paulo fala diversas vezes em Hebreus, Gálatas, em algumas passagens ele fala isso. Que Jesus foi o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão entregou a autoridade do mundo a Satanás. E qual é a natureza de Adão quando veio à Terra? Perfeito, sem pecado. Essa foi a natureza que Jesus veio para a Terra. Só que assim como Adão pôde escolher desobedecer a Deus e comer da fruta, Jesus também poderia chegar e em algum momento ser tentado, não sei, de alguma forma. Por quê? Porque, como a gente volta a dizer, né, ele era 100% homem, 100% Deus. Por mais que essa ideia possa parecer um pouco incoerente, mas a ideia, Maria Alice, dele ter vindo à Terra foi justamente provar que é possível vir com a natureza que Deus deu para ele, igual a de Adão, e não pecar, entendeu? Se ele poderia
se ele não poderia pecar, então ele não veria com a natureza de Adão, ele viria só com a natureza de Deus. E Paulo fala diversas vezes, é o segundo Adão, segundo Adão, segundo Adão. Tanto que ele foi para o deserto ser tentado, e a gente costuma dizer, Adão pecou no paraíso, Jesus suportou as tentações no deserto, né? Diferente de Adão. Então, se ele não pudesse pecar, o diabo nem perderia o tempo dele. E outra coisa, aí o diabo ia falar, tá vendo? É lógico que ele não peca. Ele veio como Deus, ele veio só como Deus, é lógico que ele não vai pecar. Entendeu? Então, Maria Alice, o que acontece? Jesus veio para mostrar para o universo que ele era capaz de vir com a natureza de Adão, perfeita, e se manter perfeito. Isso foi a prova. Mas ele poderia, na minha concepção, aí eu discordo de você nesse sentido, na minha concepção, ele poderia sim pecar. Claro que a ideia era não pecar, não estou dizendo que qualquer deslize ele ia pecar, não, com certeza não. E a ideia foi que ele não pecou. Ninguém nunca pode dizer, Jesus veio na terra e andou sem pecado, mas pela natureza pela qual Deus, pelo milagre da concepção da Maria fez, ele veio com a natureza de Adão, que é a natureza perfeita, mas com o livre-arbítrio de fazer o que queria, entendeu? Mas pela consciência de ser Deus e tudo mais, ele cumpriu a missão. É complexo, irmão, é complexo, mas vamos trabalhar a ideia, né? Vamos junto a gente tentar equalizar. A Luciana queria falar também. A Lu quer falar? A Luciana queria na sequência. Eu acho que a Lu. Não, era isso que Matheus falou, era isso que eu ia dizer, exatamente. Sim. Então, eu só ia falar, Maria Alice, já te dou a palavra, que você está na sequência. Quando eu falei, até eu repito isso que o Matheus falou, não é uma questão de quem sabe mais ou menos, não. Porque quando você falou, eu pensei assim, eu acho que ela está falando de alguma questão filosófica, de alguma teoria filosófica, entendeu? Quando você falou, me pareceu que era uma premissa filosófica e não bíblica, entendeu? Porque eu estudei filosofia também, então, quando você falou, eu falei, será que ela está... de uma questão filosófica que ela tirou de algum autor, né, algum filósofo, ou né, uma questão bíblica? Por isso que eu perguntei, né, assim, me fala de onde você tirou, não, porque eu fiquei nessa dúvida, entendeu? Porque aqui diz assim, pelo homem o pecado veio ao mundo e por homem também, né, esse pecado foi redimido, né? Por Deus, Jesus, por Adão entrou, por Jesus veio a salvação. Né? Eu só queria fazer um apontamento, gente, que já são 9 horas, né? Eu acredito que a gente não consiga terminar, eu não sei como é que está para as pessoas, mas, assim, para mim fica meio complicado ficar mais do que até as 9, sabe, para o nosso estudo. Então, o que vocês acham? A gente discutir agora, abrir para as perguntas, né? Vamos fazer o seguinte, vou dar uma aqui, eu gostaria que vocês pudessem, vocês anotassem aí, eu botei no grupo, a partir de Hebreus 2:17 e Hebreus 14:15, até o final daqueles textos que eu botei, vocês dessem uma lida, que daí isso já ajuda a terminar esse capítulo aqui, sabe? Tá? Porque eu deixei um negócio aqui, quer ver? Olha o que está escrito aqui no livro. Por sua humanidade, Cristo tocou a humanidade. Por sua divindade, ele firma-se no trono de Deus, como filho do homem. Ele nos dá um exemplo de obediência, tá? Como filho de Deus, ele nos dá o poder para obedecer. Ele nos diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Isso está em Mateus 28:18. Tá? Deus conosco é a garantia do nosso livramento do pecado, né? A certeza de poder obedecer à lei do céu. Tá? Então, aqui, Cristo revelou um caráter oposto de Satanás. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Tá? Foi uma escolha dele ser obediente. Né? E a morte de cruz. A morte de cruz, como eu já falei,
era atribuída aos piores dos malfeitores, aos piores das pessoas da época, né? As pessoas repudiavam, cuspiam, eram as pessoas consideradas nojentas para tudo isso, entendeu? E se outra coisa, se Cristo tivesse, se ele não pudesse pecar, então ele tinha uma entidade divina. E com a entidade divina, ela não poderia estar junto com esse pecado. Entendeu? Ele recebeu o pecado do mundo, né? Ele recebeu. Foi afastado do Pai. Você vai ver em algumas partes da Bíblia que Deus o condenou. Porque Deus condenando ele, Deus condenaria, ele viria pagar pelos nossos pecados. Então, ele teria que se tornar imundo para pagar as nossas dívidas. Entendeu? Ele foi o condenado. Tá? Então, ele disse, ele tomou sobre si nossas dores, nossos pecados. Ele tomou sobre ele. Tá? Ele fez isso, ele suportou todas as nossas dores sobre isso sem pecar. É como se você tivesse endividada, ele vai lá e diz, não, essa dívida é minha. E a pessoa, em vez de cobrar de nós, vai cobrar de Cristo. Não, agora eu vou te cobrar de ti. Você disse que a dívida ele é sua, então eu vou cobrar de ti. E foi isso que fez. Esmagaram ele, né? Furaram ele, né? E ele pagou o preço das dores e tudo isso. Foi abandonado por Deus, né? Então é isso aí, o resumo é isso aí. Tá? Legal. Beleza. Vamos então, né, Júlio? A ideia, Júlio, é... Eu sei que às vezes o livro é um pouco longo, Júlio, mas eu acho que seria interessante a gente tentar focar assim, 1 hora. Sim, 1 hora É que aí a gente faz um resumo. Esse aqui foi composto também da introdução, né? Então, por isso que foi mais longo. Tá bom? Sim, então, demorou gente, maravilha. O segundo, então, tá aí. Mas aí a Maria Alice também queria falar o negócio também da complexidade, Maria Alice. Seria interessante você compartilhar aqui, só para finalizar, né? Eu esqueci o que era mesmo, hein? Peraí que eu acho aqui. Você falou que era complexo entender. Deixa eu ver aqui alguma coisa. Eu acho super E complexo. assim, Sinceramente, eu acho que tem coisas que eu só vou entender mesmo quando estiver na glória. Porque agora... Não, é assim, ó. Você falou assim que acha complexo compreender porque Jesus era Deus, como sendo um com Deus... Não, desculpa. Como sendo um com Deus, posso me separar de mim. E também como é que Deus pode sofrer, o Deus Pai pode sofrer num lugar perfeito e sem dor. Como é que ele poderia sofrer estando no céu, Deus, vendo o sofrimento eu acho que eu de tava... Cristo. São algumas reflexões que eu faço para mim mesmo quando se trata da morte na cruz de Jesus, né? Porque a gente vê que naquele momento ele se separa do Senhor porque ele é condenado, e é tanto que ele fala lá, né? Mostrando que realmente ele está se separando de Deus. E aí, às vezes, eu tenho essas reflexões. Como é que alguém, sendo um com o outro, porque a gente acredita na Santa Trindade, pode se separar de outro? E outra coisa que eu fico também... intrigada, quando alguém fala assim, Deus estava no céu e ele estava vendo Jesus morrer aqui e estava sofrendo por aquilo. E às vezes eu me pergunto, como é que Deus, sendo pai, poderia sofrer a morte do seu filho se ele está num lugar santo, num lugar que, segundo o Apocalipse, não há nem dor, nem choro, nem nada. Eu acredito que foi sim uma questão de sofrimento de Jesus na cruz, mas sabe aquela coisa que fala que todo mal coopera para o bem daqueles que o amam? Eu acredito que também foi um momento de alegria para Deus, porque era por aquele sacrifício que ele iria ter a reconciliação com o mundo, entende? Então, eu particularmente não consigo imaginar o sofrimento do Senhor, até porque era por um propósito muito maior. Não, mas ali você vê seu filho sendo machucado, por mais que seja por um propósito maior, irmã, sofreu, com certeza. Você tem que imaginar, você tem que pensar que, então me fala, como é que a gente vai acreditar no Jerusalém que vai sucumbir nossa dor, nosso sofrimento, até no juízo comprobatório vai existir para a gente justamente ver por que fulano não foi salvo e entender e compreender, mas na Bíblia fala que a gente não vai sentir dor por aquilo, não vai sentir sofrimento. Mas no futuro, Maria Alice, sim, quando o pecado já tiver sido destruído, que não haverá dor e sofrimento. Não é assim hoje.
Então, vocês acreditam que no céu, Deus, quando viu Jesus sendo crucificado, ele sentiu sofrimento, mesmo no céu? Sim. Sofreu. Eu acredito que sim, com certeza. Porque Então tá. senão ele seria uma coisa assim de muita insensibilidade. Eu também Mas acredito. é porque, assim, E assim, e outra coisa também, assim, só para a gente pontuar. Isso faz justamente parte de demonstração do amor de Deus. O sofrimento de Jesus, o sofrimento de Deus mostra o eu quanto não ele estou nos ama. dizendo, Que ele eu é não estou capaz de dizendo que sofrer por Jesus não nós. sofreu. Eu não estou dizendo que Jesus não sofreu ao morrer na cruz. Pronto, o Eu estou sofrimento de dizendo Deus. que eu acho Isso, o sofrimento de Deus. improvável pensar em um Deus que sofre no céu por causa de um propósito que é para salvar e unir a humanidade. Eu acho que existem sacrifícios que são feitos que nos trazem alegria, no sentido de não porque Deus é um sadomasoquista, mas no sentido de que Deus ele está ali reconciliando um mundo que ele fez, a criação que ele fez, por um viés de que talvez a gente tenha a graça para um dia poder entrar na Jerusalém novamente. Então, assim, isso é motivo para sofrer, entende? Mas através de muita dor. Maria Alice, eu vou fazer um comentário que talvez esclareça um pouco aí. Quando Jesus chorou pela morte de Lázaro, se ele tivesse vivenciando uma vida divina, simplesmente, né? Ele sabendo que Lázaro era uma pessoa temente a Deus, ele ficaria sorrindo. Mas como ser humano, ele se entristeceu pela morte de um amigo. Você entendeu? Então, mesmo sabendo que logo ele iria. Mesmo sabendo que logo ele estaria. Então, você tem que entender isso, tá? Você mesmo deu o exemplo. Ele deixou o carrinho lá na garagem e foi andar a pé, tá? Mas isso aí, se você estudar mais para frente, a gente não pode tirar conclusões assim, porque isso aqui não está dando todo sentido. Quando nós chegar mais lá na frente, e você disse mais uma coisa certa, tem muita coisa que a gente só vai conseguir compreender quando a gente chegar no céu. Com certeza. Tá? Porque muitas coisas são reveladas. E é uma pergunta bem possível, bem interessante de fazer para o Espírito Santo também, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que o Espírito Santo pode te revelar, né, Maria Elise? Te mostrar, porque tem coisas que a gente só vai saber lá no céu, mas talvez pela própria conexão com o Espírito Santo, a gente acaba tendo uma orientação nesse sentido. Que parece... Mas é nesse ponto que às vezes eu fico meio incomodada, porque tipo, você fala isso na esperança de quê? E aí eu posso estar errada, mas a interpretação que eu faço é que as pessoas falam isso na esperança que a pessoa tenha uma revelação, uma confirmação do que ela própria está falando, não do que a outra está falando, entende? Tipo assim, e se a gente estiver conversando aqui nesse momento e os dois pontos de vista se alinharem no futuro, entende? Não, entendi. É que eu acho que você está conversando num nível mais racional da situação, sem levar em consideração a questão espiritual. Mas eu concordo com você. Sempre a pessoa vai falar, mas não acho que a minha esperança não é que você... A fé e a razão, elas não andam lado a lado, porque para mim, se você tem uma fé vazia, sem existir uma razão e um propósito por aquilo, não é fé. Não, Maria Alice, não é isso. Tudo bem, Renata. O que eu quero dizer é só nesse sentido, assim, eu não quis dizer para você que você precisa orar para Deus te revelar o que eu acredito, mas para Ele te mostrar o que é importante para você, porque essa pergunta é importante para você, não é para mim, por exemplo. Então, se a questão é tua, se você não buscar, você só pode buscar ou na Bíblia ou no Espírito de Profecia ou em Deus. É nesse sentido, entendeu? Eu vou fazer aqui... Maria Alice, a gente não estamos defendendo o nosso ponto de vista. É porque o livro nos traz isso e a Bíblia nos traz isso. Ela nos revela ao longo dela, em várias ocasiões, Deus revela isso para nós. Então, tenta buscar isso, tá? Tenta buscar aonde fala de Cristo e tenta analisar cada ponto daquele dali. Porque se fosse assim... Paulo fala muita coisa. Senão, Deus não aceitaria... O universo não aceitaria o sacrifício de Cristo. Entendeu? Se não fosse através de um sofrimento e de suportar as tentações. Ele não seria validado o sacrifício dele.
Eu não tô falando isso, gente. Eu não tô falando que Jesus não sofreu, que ele não suportou. Não tô falando nada disso. Às vezes, é o que eu falei, às vezes é difícil para mim compreender o fato de como que alguém no céu pode ter tanto sofrimento dessa forma, entende? Se na Bíblia fala que não teremos sofrimento no céu. É só isso que eu tô dizendo. Não tô dizendo que eu não acredito que como Jesus sendo Salvador e tendo suportado tudo por nós, entende? Não, eu compreendo. Eu compreendo o que você quer dizer. Ó, mas assim, até para ajudar nessa perspectiva que você colocou agora do céu. Onde se originou o pecado? Foi no céu. Então, assim, por mais que para a gente, não, é um céu, é um lugar imaculado, que tudo é perfeito, mas foi lá que se originou o pecado. O orgulho, a cobiça, a raiva, a inveja, a intolerância, tudo isso cresceu não foi nem, vamos ser mais específico ainda, não foi nem só no céu, foi no tabernáculo, na presença de Deus. Foi onde Deus mora, que era onde Satanás, onde Lúcifer morava também. Ele ministrava no santuário de Deus, ao lado de Deus ali, ó. E foi lá que o pecado originou. Então, assim, é complexo entender isso, mas até para tentar ajudar de alguma forma, né, essa questão que você falou da questão do céu, por mais que o céu seja um local de perfeição, o amor de Deus é tão grande que ele permite que o ser mais poderoso criado, né, por Deus, que ele tivesse outros pensamentos que não fossem aqueles que Deus, que Jesus quis que ele tivesse, né? Tá, então eu poderia usar esse mesmo argumento para dizer que quando a gente voltar para Jerusalém, pode ser que ocorra de se originar novamente o pecado no coração de algum outro irmão? Pode se originar, mas diferente de agora, Deus não precisa provar mais nada. Aí o que ele vai fazer? Aí ele vai destruir. Aí ele pode destruir. Porque... Aí ele vai falar, quer ser mais um Lúcifer? Não, filhão, tchau. Aí ele destrói. Aí ninguém vai poder falar, não, mas será? Fala, não, filho, tá aqui a marca na minha mão. Aí ele só vai fazer isso aqui, ó. Tá aqui, eu já provei. Eu não preciso provar de novo, entendeu, Maria Alice? Era uma coisa que, assim, ninguém conhecia. Ninguém conhecia os anjos, as criaturas, ninguém conhecia o que era orgulho, o que era inveja, o que era dor, raiva. Ninguém sabia. E Lúcifer fez tudo isso acontecer lá no céu. Pode acontecer? Pode, claro que pode. Só que Deus não vai mais permitir que esse mal se propague como se propagou com Lúcifer. É por isso que a gente está dizendo que nós aqui vai ser um espelho para o universo, porque através do livre-arbítrio que Deus deu para o povo da Terra, ele vai entender que é isso que ele também deu lá no céu e que é possível as pessoas se firmarem em Cristo e se salvarem, porque Cristo vai estar com as marcas lá. A marca que Cristo vai levar da Terra não vai sumir, aquela marca ali, ó. Antes, Deus não poderia destruir Satanás e destruir os anjos caídos, sabe? Um terço dos anjos, porque senão ele estaria dando, ele estaria autorizando o que Satanás disse, que Deus que Deus era autoritário. Não, Deus é de amor. Então, aí, o universo, sabendo disso, ele está alertado. O que é que diz aqui na Terra que Deus não vai vir para fazer a justiça enquanto o evangelho não for pregado em toda nação, língua e povo? Exatamente por a mesma coisa. Porque se tiver uma pessoa que não conhecer a palavra de Deus certa, tá? Que não conhecer o que é o pecado, não saber que Cristo morreu por aquele pecador, né, e não conhecer os mandamentos de Deus, ele não pode estar ciente do pecado. Então, por isso que a palavra de Deus precisa ser levada, aí sim Deus pode destruir tudo isso aqui e levar os salvos para ele. É a mesma coisa isso em relação ao universo. Cristo, com as chagas dele lá, autoriza Deus a fazer agora o que ele quiser, entendeu? O livre-arbítrio continua, mas aí Deus pode fumegar todos eles com o seu poder de fogo lá, com o seu poder de destruição também. Tá? Pessoal, vou falar bem sinceramente, eu adoro essas discussões, viu? Eu acho massa. Assim, sendo respeitoso, como está sendo agora, eu acho muito massa. Eu gosto. Dá aquele desequilíbrio que Piaget fala e depois volta ao equilíbrio. Mas, pessoal, eu acho que a gente tem que encerrar, né, gente? Sim, vamos encerrar. Agora, sabe uma coisa? Sinto falta de mais jovens, assim, mas não
que vocês não sejam, mas sinto falta de mais jovens nesses debates. Vamos ver quem sabe a próxima, da segunda-feira que vem, tenha mais jovem, né? Eu mesmo vou tentar conseguir alguém aí, alguns jovens para... Vou convidar os jovens lá da faculdade. Isso, é bom. Isso, irmão. Assim, o que é muito importante? Nós fazermos a nossa parte. A gente não pode só se alimentar, não. A nossa ideia aqui é evangelístico, é nos preparar, nos alimentar, divulgar esse link que a Desirê, né, tá disponibilizando para a gente. E, acima de tudo, convidar pessoas, isso é fundamental. Irmã, você não imagina o trabalho que deu para eu conseguir reunir esse pessoal que está aqui, sabe? Foi bem trabalhoso, mas, pela glória de Deus, estamos aqui. Mas vamos fazer a nossa parte, vamos convidar, irmã. E muito bom, viu? Eu gostei demais, viu, Maria Alice? Parabéns, assim, por você colocar a sua opinião. E aqui a ideia, como a gente falou, não é quem está certo, quem está errado, mas isso é muito legal. Enriquece demais. Isso faz com que a gente pense, que a gente reflita. É muito massa. Eu penso assim, sabe? E às vezes eu posso até estar equivocada por pensar assim, mas eu acho que a religião, principalmente o cristianismo, ela tem que ser para além de uma questão dogmática, de você acreditar só pela fé. Tem que existir uma razão, uma reflexão, porque senão, quando uma pessoa nos questiona sobre algo, sobre a nossa fé, a gente vai responder só em questões dogmáticas, ela não vai nos ouvir. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, estar refletindo e estar pensando. Inclusive, foi o que me trouxe à Igreja Adventista, foi a reflexão, porque eu era da Igreja Católica. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, muito importante. Para mim, eu nunca fui o tipo de pessoa que vi uma coisa da primeira vez e bati o martelo e, nossa, é isso. Não, eu questiono, eu pergunto, eu vou atrás, eu busco até eu chegar numa conclusão. E mesmo assim, essa minha conclusão ainda pode ser falha. Por isso que eu digo, tem coisas que são muito complexas, que infelizmente somos pecadores, carecemos da glória de Deus e só o Senhor mesmo na glória, ou como o Desirê falou, por estudos, ele pode nos revelar. Tá bom. Que massa, é isso mesmo. Gente, vamos, de verdade, eu preciso ir. Vamos orar? Vamos orar, então. Vamos orar e... Ora pra gente, Júlio. Vamos. Senhor Deus e Pai, te agradeço, ó Pai, por esse grupo que foi formado por mim, pelo Mateus, pela Maria Alice, pela Desirê, pela Luciana Leite, por Renata Rossini, por Malu Santos, e a outras pessoas que entraram e saíram, que estão naquela lista, e peço, Senhor, que o Senhor nos acompanhe durante a semana até a nova reunião, e pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos fortalecendo, nos ensinando sobre o que nós vamos ler até lá, e também, Senhor, que o Senhor nos dê saúde e disposição, e que o Senhor aumente a nossa fé, e que saiba que a única verdade está em Sua palavra. É o que pedimos, ó Pai, em nome do Seu querido e Filho amado Jesus. Amém. 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 Pessoal, parabéns, Júlio, muito bom. Pessoal, obrigado, viu? Parabéns para todos que participaram aí até o fim. Eu sei que é um pouco cansativo, segunda, mas Deus está feliz com a gente. E vamos fortalecer esse grupo, viu? Vamos fortalecer esse grupo. A gente já pegou dinâmica, né? Já viu mais ou menos como é que funciona. Nos próximos a gente já vai se ajeitando. Obrigada, Maria Alice, viu? Tchau, um abração. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.